Olá, queridos. Vamos começar nossa segunda semana de aula do nosso curso Introdução ao Antigo Testamento, né? E nesta segunda semana nós teremos o início de estudo, né, de cada livro individualizado. Então, essa semana teremos 4 aulas, uma de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E na semana que vem, Deuteronômio, né, para fechar o Pentateuco, e aí começaremos com a parte dos chamados livros históricos, ok? Como o nome diz, é uma introdução ao Antigo Testamento. Então, qual é o objetivo de uma aula sobre Gênesis? O objetivo é nada mais do que falar sobre a questão da composição, autoria, né? Fazer um esboço do livro e comentar pelo menos as principais mensagens, os principais temas que este livro aborda, né? Então, queridos, tem que ser realmente um curso mais não superficial no sentido pejorativo da palavra, mas por uma questão de tempo e de objetivo do curso, não poderemos aprofundar cada narrativa e muitas coisas que nós gostaríamos, evidentemente. Mas nada impede que vocês leiam bons introduções ou panoramas, né, do Antigo Testamento. Por exemplo, tem um do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento. Tá? Ele dá uma boa introdução a cada um dos livros, né? E discute alguns temas teológicos, né? As questões não só introdutórias, mas como características literárias, ok? Então, com isso, vocês podem, vocês mesmos, irem aprofundando, né? O livro do Gênesis narra uma série de histórias das origens, por isso que chama Gênesis. Gênesis em grego é início, começo, né? Em hebraico, a primeira palavra é Bereshit, é no princípio, tá? E você tem início do quê? Num sentido mais amplo, você tem um relato que abrange o início da Terra, da própria Terra, e de toda a humanidade, a criação do mundo, do gênero humano e da sua cultura. Não é só a criação do homem, mas o homem ele é na narrativa bíblica colocado neste mundo, inclusive ele é convidado a coparticipar da criação, no sentido quando Deus, por exemplo, pede que ele dê nome aos animais. Dar nome na visão judaica antiga, na visão semítica, é ajudar a criar, é criar alguma coisa também, né? Então você tem esses primeiros capítulos de Gênesis de 1 a 11 que são bem gerais, é a humanidade e a terra, né, o mundo, tá? Agora, a partir de Gênesis 12, né, você tem aqui o que o autor chamou de um plano mais nacionalista, ou seja, vai focar mais em Israel. A, aborda a história primeva no sentido de primeira, tá, de Israel, do patriarca Abraão aos 12 filhos de Jacó, tá, nos quais Israel pode reconhecer claramente a sua própria proveniência. Então, você tem o Gênesis como início, início do mundo, início da humanidade e início do povo israelita, a partir do patriarca Abraão, né? Nesse contexto são inseridas as histórias das origens de numerosos fenômenos de ordem natural e cultural, de costumes religiosos e sociais, bem como de situações de ordem política, etnológica e geográfica. Então vocês veem o que é importante vocês a terem. Deixa eu ver se foi aqui no próprio livro né, do próprio livro do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto,
ele diz assim: Gênesis, a despeito de não ser um título abrangente para a totalidade do conteúdo do livro, serve razoavelmente bem ao propósito do livro, pois esse pretende ser um livro de origens. Primeiramente apresenta a origem do mundo, depois a origem da raça humana e de seu conflito com o mal, e por último, embora muito importante, né, a origem da linhagem eleita de Abraão, por meio da qual todas as nações do mundo seriam finalmente abençoadas, certo? Então você vê que isso é muito importante. E no livro base de vocês, que eu dei para vocês seguirem, que é o Panorama do Antigo Testamento, né, do Andrew Hill e do Walton, você tem aqui na sua página 71, no primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo, diz assim, Gênesis, né? Ele não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar suas afirmações. Não é uma obra de biografias, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. E ainda não é um compêndio de história, embora siga o caminho da história. É um livro de quê? De teologia, embora apesar, né, de não ser organizado sistematicamente, o livro de Gênesis dá toda a base teológica para o resto da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ok? E aí vocês têm as questões de autoria e data de composição. Elas são, às vezes, problemáticas, às vezes não tem nenhuma dúvida, né? Mas no caso de Gênesis, né, não encontramos no livro do Gênesis nenhuma indicação ou menção que indique quem foi o autor dessa obra. Não diz o autor. Todavia, embora o livro de Gênesis não mencione o seu autor, o restante das escrituras é bastante enfático quanto à autoria mosaica do Gênesis, ou seja, os próprios textos bíblicos veem Moisés como o autor não só de Gênesis, mas de todo o Pentateuco. E eu dei algumas referências aí, não é a única, tá? Aqui no livro do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, diz assim: a autoria mosaica de Gênesis, na verdade de todo o Pentateuco, foi indisputável até a segunda metade do século XVIII. Lembram disso? Que eu disse não havia esse questionamento. Só que Jean Astruc, lembram que eu falei desse autor para vocês, detectou o que considerou ser duas fontes literárias distintas, rotuladas de javista e eloísta, tá? Devido à incidência de diferentes palavras hebraicas para referir-se a Deus, né? Então, a partir daí, eu já dei isso na introdução ao Pentateuco para vocês, começou uma série de discussões quanto à composição do livro, e aí você tem a teoria das fontes, a hipótese documentária, não é verdade? Você tem o Graf, o Wellhausen, né? Então, vocês têm aí uma série de argumentação de que não teria sido Moisés, tá? Embora atualmente a teoria, a hipótese documentária das fontes, ela hoje em dia já não seja mais aceita, né? Ok? E é até muito provável que a frase tão... Todavia, embora o livro de Gênesis não mencione seu autor, o restante das escrituras é bastante enfático. Ok. E é até muito provável que a frase tão frequente Toledot, são essas gerações de, admitam a utilização de fontes históricas por parte do autor. Queridos, vamos lá, vamos tentar entender o que eu quero dizer. Nós vamos falar já sobre o que é Toledot. Toledot é uma palavra hebraica, no plural feminino, tudo que termina em ot, em hebraico é plural e é feminino. São gerações, tá? As gerações, Toledot. E aí vocês têm no texto, em hebraico, evidentemente, várias seções, para ser mais precisa, 10 seções, que começam com esta expressão, Toledot, tá? E aqui você tem uma referência a essas seções.
segundo alguns autores, o fato dele fazer uma lista de nomes, de gerações, de tudo, não se acredita que ele soubesse isso de cor. Então, há uma probabilidade que os autores dos estudos bíblicos veem de que Moisés escreveu sim o Pentateuco, mas que também ele se utilizou de algumas fontes que já estavam circulando, fontes históricas orais ou até mesmo escritas. Tá? Não se esqueça que Moisés ele foi criado na corte do faraó, e, portanto ele era um homem que ele era culto, ele sabia escrever, ele dominava a ciência também, né, dos egípcios, tá? Então é isso. Agora, há várias opiniões sobre quando Gênesis e os outros livros de Moisés foram escritos, mas alguns estudiosos datam os escritos a uma época entre o século XV e XIII. Se fala em torno de 1440 a 1400 a.C., tá? É uma data que provável da época, digamos, da produção desses textos, tá certo? Então aí também não se pode ter muita certeza, né? Mas é o mais aceito quanto data. E quanto ao local, né, da escrita, é bem difícil, tá, de determinar o local em que o livro de Gênesis foi escrito e não existe uma opinião conclusiva sobre o assunto. Tá? Alguns defendem que o livro tenha sido escrito antes da libertação do povo de Israel do Egito, durante o período posterior à fuga de Moisés do próprio Egito. Já a interpretação mais aceita é que ele tenha sido escrito durante o período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Tá? Então você tem aí a visão mais aceita pela maior parte dos estudiosos, tá? É que durante essa peregrinação pelo deserto já foi se registrando essa história e já se foi tendo essas revelações e registros, né, enfim, das histórias e das Toledot, né, das gerações do né? Olha aqui, queridos, aqui você tem o deserto, tá? Então é mais um mapinha, tá? Olha, aqui ainda é Canaã, veja, aqui é Jericó, Josué ainda não atravessou aqui, mas você tem aqui o provável Monte Sinai, olha, a localização do Monte Sinai, por quê? Porque essa península que hoje pertence ao Egito, né, chama Península do Sinai, tá? Então vejam bem, aqui olha o Mediterrâneo, né? Então aqui é onde se desenrolou a história do Pentateuco, tá certo? Porque quando começa a história já de Josué e Juízes, aí você já tem aqui a travessia, né, do Rio Jordão, através aqui na região de Jericó. Tudo bem? Então é isso. Agora, esse slide não é meu, eu aproveitei, eu achei bastante claro. Ele é a primeira forma de nós fazermos uma grande divisão do livro de Gênesis. Vocês veem que aqui essas primeiras 5 divisõezinhas, narrativa da criação, a queda, a origem das civilizações, a história de Noé e os descendentes de Noé e a Torre de Babel, fazem parte dos capítulos de 1 a 11 que nós chamamos de história primeva ou história primitiva, no sentido de primeira história, é antes, no sentido de início, né? E aí, a partir do capítulo, a gente fala 12, mas começa um pouquinho antes, né? No final do capítulo 11, você começa a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Nesse slide fala aqui de José, e aqui não fala de Isaac e Jacó, mas ó, Isaac e seus filhos, tá? Então você tem essa divisão que a gente chama de história patriarcal, tá? Então é importante vocês saberem
ah, o significado dessa questão da época, né? Do, do, da, da história patriarcal. Como eu falei na introdução para vocês no Pentateuco, esse período na arqueologia é chamado de período do bronze, né? Do bronze médio, certo? Então é importante que vocês saibam localizar na história geral. Então, nós estamos falando que está refletindo um período que é o período de 2000 a 1200 antes de Cristo, não é verdade? Então, olha, em geral, aqui está na página 75 do livro base de vocês. Em geral, as narrativas patriarcais devem ser analisadas em contraste com o contexto dos períodos arqueológicos denominados Idade do Bronze Médio, Médio 1 e Médio 2, isso, né? Nessa época, a Mesopotâmia fez a transição da renascença suméria altamente desenvolvida do período de Ur III para o domínio amorreu do período babilônico antigo. Isso é parte da história geral arqueológica do período e da região. No entanto, há poucas informações históricas para esclarecer o livro de Gênesis ou a vida dos patriarcas. A única passagem de Gênesis que oferece correlação com os acontecimentos da história mundial é o capítulo 14, que é justamente quando Abraão vai guerrear na Mesopotâmia. E ele é extremamente ainda enigmático. Em que sentido? No sentido de não se saber exatamente todas aquelas referências de pessoas e referências históricas, né? Então, como introdução, nós falamos do autor, falamos da época que ele reflete, e agora vamos entrar no texto propriamente dito, né? Aqui eu peguei um slide que eu achei muito bonito. Vocês têm aqui em hebraico escrito Toledot, isso é primeira letra aqui da direita para a esquerda, né? É o T, o O, o L, D, O e T, tá? Toledot, que quer dizer gerações, ok? Então vocês vão ver que essas Toledotes, elas estruturam o livro de Gênesis. Eu peguei esse slide aqui em inglês, depois até achei alguns em português, e vocês têm aí o esboço na página 75 e 76 também do livro base de vocês, indicado, né? Vocês têm todas essa divisão. Então, veja, a estrutura literária de Gênesis, tá? A estrutura literária de Gênesis é quebrada, é dividida em 10 seções. Cada uma dessas seções é conectada por uma ponte literária que se denominou chamar Fórmula Toledot, ou seja, essas são as gerações de. E aí, se vocês vão na Bíblia de vocês e pegam lá, por exemplo, Gênesis 2:4, aqui já estou abrindo, né? Vocês têm aqui Gênesis 1. Vamos lá. Se vocês pegam Gênesis 2:4, vai ser exatamente isto. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Tá vendo? Gênesis 2:4. Agora vão lá em Gênesis 5:1. Aí vocês vão ver o quê? 5:1. Este é o registro da Toledot, da geração, da descendência de Adão. E aí 6:9, vocês vão lá e assim por diante. Vamos só no 6:9. Esta é a história da geração da família de Noé, ok? Então vocês veem que isto percorre todo o livro de Gênesis, e o mais interessante é que vocês têm 5 Toledotes na história primeira, dos capítulos 1 a 11, e mais 5 na história do período patriarcal, certo? Então você tem uma estrutura bastante bem definida e bem dividida,
né? Então não é uma coisa ao acaso. São essas análises que nos fazem refutar a hipótese documentária, por exemplo, como se fosse um monte de textos que foram alinhavados, costurados juntos, sem nenhum sentido geral, tá? Então, olha aí, o livro de Gênesis possui uma clara estrutura literária. Com o uso de uma palavra específica, o autor pode marcar 10 blocos de texto onde agrupou o conteúdo de seu livro. Essa palavra hebraica é Toledot, que significa gerações, genealogia. E aí diz assim, cada uma dessas sessões é relatado o que aconteceu às pessoas mencionadas ou aos seus descendentes, né? Então você tem essa primeira grande divisão. E aí você pode dividir também, entre outras formas, queridos, vocês têm muitas formas de dividir, né? Mas aqui a estrutura geral do livro, eu peguei uma possibilidade que é a divisão clara em 2 blocos. Bloco 1, que é a história primeva, tá? E o bloco 2, que é a história patriarcal. Tá? Então, no bloco 1, você tem Gênesis de 1 a 11, 26, né? E neste bloco você tem a criação do universo, as gerações do céu e da terra, as gerações de Adão, de Noé e dos filhos de Noé. Tá? E você tem na bloco 2 dessa grande estrutura em que Gênesis é dividido, você tem a história dos patriarcas que vai as gerações de Terá, de Ismael, Isaque, Esaú e Jacó. Ok? Então você tem essa grande divisão através desses blocos de gerações, contando a história de cada uma das famílias, tá? E aí você tem outra forma de dividir a estrutura, né? Dos capítulos 1 ao 11, a gente falou primeiro nas fórmulas Toledot, né? Mas olha, vocês têm alguns blocos narrativos, como a gente chama, ou cenas, que são os 6 dias da criação, ou hexaemeron. Hexa é 6, hemeron é dia, tá? Hexa é 6, hemeron é dia. É uma expressão grega que passou para a teologia, tá? Depois você tem o grande bloco narrativo do paraíso e do pecado. Você tem o primeiro fratricídio. Aí você tem o dilúvio e a aliança de Noé, tá? A maldição e bênção de Noé. Veja que é primeiro maldição, para depois vir a bênção de Noé. E a história da Torre de Babel, né? Então essas narrativas ou cenas formam um conjunto coerente, ligado entre si pelas 4 genealogias: Caim, Set, Tábuas das Nações e Semitas, fora da própria geração dos céus e da terra, não é verdade? Aqui em 2:4, ok? Então você tem aqui uma outra forma de ver esse primeiro bloco dos capítulos de 1 a 11 pelos seus temas, pelas suas narrativas, ou como alguns autores chamam, por suas cenas, a criação, o paraíso, o pecado, o primeiro fratricídio, né? Fratricídio, tudo bem, gente? É o assassinato de irmão, né? O dilúvio, né? E a aliança de Noé, a maldição e bênção de Noé e a Torre de Babel. Tá? Essa aliança de Noé, a gente chama nos estudos de aliança noárrida, porque Noé em hebraico é Noar, né? E ela é uma aliança incondicional. O que quer dizer uma aliança incondicional? Deus não exige nada em troca, ele só promete. Tá? E isto vai fazer depois, lá na frente, uma diferença com a aliança mosaica, em que você tem as condições para que Deus mantenha a sua aliança. Aí vai ser realmente quase como um contrato. Lembra que nós falamos disso? Dos códigos legais? Então, quando a aliança é condicional, ela vai ser expressa através de um contrato, entre aspas, né? De um código legal. Lembram disso? Tá?
E daí você tem a grande divisão do ciclo patriarcal também, a estrutura dos capítulos 12 ao 50. Vocês veem, queridos, que é uma divisão também muito em três grandes grupos: Abraão, Isaac e Jacó, né, e sua família, e depois o último bloco narrativo, que é a vida de José, né? Então você tem aí a primeira grande divisão é você dividir o livro de Gênesis em dois blocos, capítulos 1 a 11, depois 12 ao 50. Dos 12 aos 50, você divide pela história aqui das famílias, né? Abraão, Isaac, Jacó e depois José, tá certo? E infelizmente, né, nós não podemos nos aprofundar muito, tá? Mas eu vou ler aqui um pedacinho da página 79 do livro base de vocês. Embora a continuidade genealógica seja demonstrada de Noé a Abraão, não há tentativa de determinar a continuidade da fé. Tá? Abraão não é apresentado como homem justo, nem é considerado diferente do mundo. Outra passagem deixa claro que a família de Abraão não adorava a Javé, né? Então o Senhor realmente apareceu a Abraão do nada. A expressão aqui do livro. O primeiro contato é descrito em 12, de 1 a 3. Gênesis 12, versículos de 1 a 3, que é o núcleo, né, gente, do Gênesis, né? Quando Abraão recebeu o quê? A instrução de tomar a decisão drástica de se separar das suas raízes para que houvesse o quê? Um novo princípio. Tá? Deus ordenou que ele deixasse terra, família e herança. E prometeu em troca terra, família e herança próprias. Estão vendo? Então, com isto, vocês, com esse trecho aqui do livro de vocês, vocês veem já uma divisão tripartida da narrativa bíblica. Prometeu que terra, família, né? Descendência, né? E herança, benção, tá? Próprias. Né? Então é muito interessante, né? Aqui é só uma ilustração do que se chama de o sacrifício, né, de Isaac, que na realidade não chegou a ser um sacrifício. Em hebraico é Akedah, que quer dizer a amarração de Isaac, porque ele é amarrado aqui para depois ser sacrificado, mas isso não ocorre, né? E aí vocês têm, queridos, aqui nós já estamos começando, já praticamente estamos no fim, embora tenha sido muito pouco, mas nós vamos falar agora da questão da aliança, a aliança abrâmica. Está vendo? Gênesis 12, de 1 a 3, a descrição da aliança propriamente dita, ela se dá em Gênesis 15, né? Mas vejam vocês, olha, terra, descendência e bênção, aquilo que eu acabei de ler para vocês. E daí a terra, ela é, vamos dizer assim, cumprida em Deuteronômio 30. Vão lá e leiam por quê. A descendência com a aliança davídica, tá? E a bênção com a nova aliança. É uma das possibilidades de se analisar essa divisão tripartida da promessa divina a Abraão. Então ele prometeu terra, ele prometeu descendentes e ele prometeu bênção. Abraão seria, através dele, todos os povos da terra seriam abençoados. E aí você tem a concretização disso, segundo esse autor, através da nova aliança, que lógico vai remeter lá também para o nosso Novo Testamento. Novo Testamento, nova aliança, né? Então, olha, aqui vocês veem no livro de vocês, Panorama do Antigo Testamento, né? Na página 83, vocês vão lá estudar um pouquinho os temas principais, aliança e eleição. E diz assim, o livro de Gênesis deixa claro que o Senhor não escolheu Abraão e sua família por serem mais justos, fiéis ou santos do que outras famílias. Sua eleição foi um ato de graça divina.
Além disso, embora a aliança só pudesse ser ratificada, ou seja, confirmada, quando Abraão deixasse sua casa, nenhuma condição clara foi imposta à aliança em si. Nenhuma condição, ou seja, uma aliança incondicional. Tá? Na verdade, os benefícios da aliança poderiam ser perdidos por certos períodos, mas não há menção da possibilidade de seu cancelamento. A família do patriarca, por bem ou por mal, constituía o povo escolhido de Deus, tá? Então você vê que através da eleição foi feita aliança, né? Outro grande tema que vocês vão ver aqui já na página 84 é a questão do monoteísmo, né? De forma mais ampla, o monoteísmo é conceito da adoração de um Deus. Entretanto, há vários níveis de monoteísmo, variando da preferência por uma divindade à adoração de uma divindade ou à crença na existência de apenas uma divindade. Mesmo os 10 mandamentos insistem apenas no monoteísmo prático, ou seja, adoração exclusiva de um Deus, e não no monoteísmo filosófico, há somente um Deus. Esse fato leva-nos a perguntar se os patriarcas eram monoteístas. Os parentes de Abraão praticavam o paganismo politeísta, comum na Mesopotâmia. Vocês podem verificar lá isso em Josué 24, 2 e 14. E a Bíblia não atribui o monoteísmo a Abraão. Entretanto, embora haja menção de Abraão condenando a adoração de outros deuses, não há indício de qualquer outro Deus tivesse lugar na sua adoração. Tal evidência leva-nos à conclusão de que Abraão era, no mínimo, um monoteísta prático. Tá certo? Então você tem aqui a questão, e o texto continua, isso é para vocês fazerem a leitura em casa, sem falta, tá? Dessa parte, para vocês entenderem bem, tá? Sobre essa questão do monoteísmo, né? E daí vocês vão ter na página 86 as questões das teofanias. Teofania é a aparição, vamos dizer assim, de Deus. É a manifestação visível de Deus, tá? Então vocês vão lá na figura 2.1 da página 86 e procurem analisar essas teofanias, né? Em Gênesis 15, de 7 a 17, você tem a ratificação, a confirmação da aliança, tá? Com ênfase na entrega da terra, tá? E você tem também Gênesis 28, de 13 a 15, né? Em relação a Jacó, a primeira promessa de bênçãos pactuais a Jacó, tá? E a ênfase é no retorno e posse da terra. Tá? Então é muito interessante vocês lerem bem esse capítulo para que vocês possam entender, tá? E na próxima aula nós entraremos com o livro de Êxodo, né? Faremos esse mesmo esquema geral, que seria a estrutura, a autoria, já foi discutida, a data, né? Mas principalmente, como praticamente você ainda está na mesma autoria e mesma época, que seria praticamente todo o Pentateuco, que na realidade o Pentateuco é um livro só que foi dividido em 5, né? Nós já sabemos disso. Então, não terá tanto problema e não precisaremos perder tanto tempo na discussão da autoria, né? Mas vamos analisar com mais profundidade a questão da divisão do livro, da estrutura do livro, a questão da data do êxodo e a rota do êxodo, tá? Há algumas teorias sobre as rotas principais, as principais possibilidades de rotas, tá bom? E outros temas que sejam pertinentes a uma introdução, nós veremos também, ok, queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. É assim mesmo, introdução, não podemos passar muito disso, ok? Eu espero que vocês
tenham gostado e vocês podem e devem aprofundar isso de duas formas: lendo o capítulo do livro base, né, a referente a Gênesis, e lendo o próprio livro de Gênesis numa boa Bíblia, uma Bíblia com comentários, com análise. Por exemplo, eu falei para vocês da Bíblia de estudo arqueológica. Para quem quer futuramente ou já sabe alguma coisa de hebraico, pode ler a Bíblia de estudo palavras-chave, tá? E ainda você tem a Bíblia de estudo de Genebra, né? Então vocês têm, sabe, nunca devem ficar com um texto só, com uma versão só da Bíblia. Devem procurar sempre ler mais de uma e comparar, ok, queridos? Muito obrigada e até a próxima aula.